Lá no município de Alcinópolis também nós tivemos no Hospital Municipal, onde nós conversamos com uma médica e também com uma enfermeira. Nós conversamos com a enfermeira Jerusa Guzmão, que nos traz alguns detalhes, e também com a médica, a doutora Ana Cecília, elas que estão à frente no Hospital Municipal de receber algum suspeito infectado aí pelo novo coronavírus. Vamos às entrevistas. E o município de Alcinópolis está preparado frente a essa pandemia do novo coronavírus. Nós estamos aqui com as profissionais do Hospital Municipal Everaldo Fernandes Barbosa, aqui de Alcinópolis. Nós vamos conversar com a enfermeira Jerusa Guzmão e também com a médica, a doutora Ana Cecília Brandão. Doutora que vai falar daqui a pouco sobre as formas de contágio, os sintomas e tudo mais. E a enfermeira Jerusa, que é responsável, não é, por receber qualquer pessoa que chegue com sintoma, independente se está no município de Costa Rica ou se chega de fora por alguma barreira, não é, Jerusa? Tudo bem? É isso, tudo bem. Funciona assim. Esse paciente vai dar entrada aqui no hospital ou vindo da barreira ou através da sua casa ou encaminhado da unidade básica de saúde. Então, primeiro ele vai adentrar na recepção, vai fazer a higienização das mãos, vai ser orientado para fazer. E a recepcionista vai fazer algumas perguntas, no caso do paciente que vem da sua casa. Se tem febre, tosse, dor de garganta, falta de ar. Se esse paciente relatar que tem alguns desses sintomas, a recepcionista irá oferecer a máscara, orientar a higienização das mãos, irá encaminhar esse paciente para a tenda que fica externa, né? Que é conforme as recomendações, essa tenda tem que ser bem ventilada, ampla e com os materiais e os insumos para a higienização das mãos e a higiene respiratória. Em relação ao paciente aqui do município de Alcinópolis que foi diagnosticado com o Covid-19, inclusive está nos registros, não é, da Secretaria Estadual de Saúde, nós percebemos uma responsabilidade muito grande em relação ao isolamento desse paciente, tanto com a própria família quanto por parte da própria Secretaria de Saúde, que acompanhou de perto esse caso desse rapaz que chegou de fora de uma viagem internacional, infectado pelo coronavírus, que agora já está curado, não é, Jerusa? Já está curado, sim. Aí foi todo um processo de comunicação. A mãe desse paciente entrou em contato com os profissionais responsáveis, fizeram toda a orientação, como ele deveria chegar na cidade, como deveria ser feito esse isolamento dele, no caso um isolamento voluntário, por ele estar vindo de fora, e eles seguiram todas as recomendações. Esse paciente ficou em isolamento domiciliar, cumpriu todas as recomendações, inclusive até a respeito do resíduos o lixo doméstico, né, que foi descartado onde deveria ser descartado e, graças a Deus, todo esse processo teve um bom resultado. E eu converso também com a doutora Ana Cecília Brandão, que nos acompanha nesse bate-papo, nessa entrevista, e pode falar um pouco sobre esse protocolo também de atendimento aqui nessa unidade de saúde, doutora, em relação a casos suspeitos, ou até mesmo aquele que chega com uma simples febre na barreira que é encaminhado para cá. Como é feito pela parte médica o reconhecimento, enfim, se ele tem todos os sintomas ou só alguns do Covid-19? Como é feito toda essa triagem desse paciente? Certo, boa tarde. A gente está seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, né? Deste modo, a gente montou um fluxograma baseado na nossa estrutura e, como a enfermeira Jerusa começou a falar, o paciente chega na recepção, a própria recepcionista pergunta se o paciente tem sintomas gripais. Se o paciente se enquadra em algum desses sintomas gripais, a gente já oferece uma máscara cirúrgica para o paciente, orienta sobre a higienização adequada das mãos, etiqueta respiratória, distanciamento e isolamento social. O paciente espera numa tenda, em seguida ele é direcionado para aqui, para essa barraca que está dentro do hospital, onde a gente está fazendo atendimentos exclusivamente de pacientes com sintomas gripais. A enfermeira faz a triagem aqui dentro, devidamente paramentado. Posteriormente vem o médico, se paramenta também e faz o atendimento. E após o atendimento a gente vai identificar se realmente essa febre é de sintomas gripais, de alguma doença respiratória, ou se é por outros motivos, se esse paciente se enquadra um paciente com síndrome gripal, se esse tipo de paciente vai ser testado ou não, e se vai ficar em isolamento domiciliar, ou se precisa realizar alguns exames e ir
posteriormente internação. Então, é aqui que a gente faz toda a parte de triagem da enfermagem. Se precisar algum tipo de medicação no paciente que não vai ficar internado também, a gente tem o local, tem a maca, tudo que a gente precisa para poder fazer a medicação aqui também, visando, assim, diminuir a forma de contágio e contaminação dos outros pacientes que estão internados na unidade e bem como dos outros colegas de trabalho também. Então, a gente tenta enxugar um pouco os profissionais de saúde que vão estar direcionados para esse atendimento. Muito bem, daqui a pouco nós vamos falar com a doutora sobre os sintomas, não é, apresentados pelos infectados pelo coronavírus e também nós vamos falar das formas de prevenção, a automedicação. Voltando para a enfermeira Jerusa para a gente falar de todo esse fluxo, não é, dessa pandemia que vem assustando. No caso de algum visitante de Alcinópolis, alguém que venha de fora, de alguma outra cidade, que precise voltar à sua cidade, foi diagnosticado... Foi visto alguns sintomas desse paciente. Como que é feito para o paciente voltar para casa? Ele precisa ficar em isolamento algum tempo no hospital, ele volta para a sua localidade, lá ele é orientado a procurar alguma unidade de saúde. Como que é feito esse procedimento? Então, o recomendado, se esse paciente a gente já tem uma suspeita dele, não é que ele transite. Mas sim, se ele não tiver algum familiar aqui, primeiramente o pessoal da assistência social estão se organizando para ter algum local, uma casa, para que ele possa ficar em isolamento nessa casa, certinho. Mas se houver necessidade do paciente ficar em isolamento no hospital, ele ficará. Por quê? É recomendado o paciente ficar em isolamento no hospital se realmente tem necessidade dele ter, seria algum oxigenoterapia, sim, né? Algum sinal de gravidade. Gravidade, algum fator de risco. Se não, é encaminhado para o isolamento domiciliar. Mas, de forma nenhuma, esse paciente teria que voltar para sua residência, uma cidade, né? No caso, vizinho ou perto. O ideal seria que ele ficasse aqui, o isolamento seja cumprido aqui na cidade. E só após ser descartado, ele está sem sintomas, sem sinais, ele retornar para a sua cidade. A gente pode até citar no caso das pessoas que é caminhoneiro. Agora, na nota nova que saiu, fala de viajantes, né? Vamos supor que dê entrada aqui um caminhoneiro e começa a apresentar sintomas, mas ele tem necessidade de voltar. Ele vai ter que aguardar aqui, ou em algum hotel em isolamento certinho, ou alguma casa que a prefeitura vai ceder, só após ele cumprir todos esses dias certinhos e não apresentar mais sintomas, que ele vai estar sendo liberado para continuar no seu trajeto. Muito bem. Doutor, em relação às formas de contágio, não tem como ver onde está o corona. As pessoas realmente precisam usar máscaras, fazer a higienização com álcool em gel, lavar sempre as mãos com água e sabão. Isso ajuda e ajuda muito esse contato com o corona. Sim, com certeza. Como qualquer doença respiratória, né, a gente sabe que a principal forma de contaminação é por gotículas, por aerosóis. Então, é uma tosse, um espirro e até mesmo a própria fala libera essas gotículas no ar e a gente acaba se contaminando. Até o que se sabe do coronavírus, no dia de hoje é uma doença nova, né? Às vezes a gente fala hoje, daqui a algum tempo já muda algumas coisas, mas até onde se sabe, ele fica por algumas horas em objetos. Então, cada tipo de objeto, se é metal, se é madeira, fica um determinado tempo. Daí a importância de higienização de superfícies, de objetos, de lavagem adequada das mãos e de máscara com certeza, né? Eu acho que isso é indiscutível, né? Já está todo mundo sendo muito bem informado sobre a importância de todos os ares, né? Não só para se proteger, mas para proteger o outro também, caso você esteja contaminado e ainda não tenha apresentado sintomas. Muitas pessoas têm o costume da automedicação em casa. Apresentou alguns sintomas, até mesmo os sintomas da gripe sazonal, não deve se automedicar, tomar qualquer medicação em casa, não é, doutora? Com certeza, isso é um perigo, né? Por mais que seja uma doença aparentemente simples, não estou falando do Covid, alguns sintomas simples que você tem em casa, o ideal é sempre procurar uma ajuda médica, né, ajuda especializada, para a gente avaliar tudo, né? Tem que escutar o pulmão, ver se tem algum barulhinho no pulmão, tem que olhar a garganta. Então, não é simplesmente se automedicar. Precisa de uma avaliação médica, sim, para a gente dar um diagnóstico final e ver o que é melhor para cada paciente.
Doutora, em relação ao isolamento social, distanciamento das pessoas, eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre isso também, da importância de se manter o isolamento social para não ter esse contato e não contrair o coronavírus. A gente volta a falar, né? Quem pode, fique em casa realmente. Quem consegue ficar, ainda é o melhor jeito da gente retardar essa contaminação, de achatar a curva, né? O que a gente escuta falar sempre, para que todos não se contaminem de uma vez e acabe sobrecarregando o sistema, né? A gente sabe que a gente ainda está em ascensão na curva, não conseguimos ainda fazer o declínio. Há uma previsão de que nas próximas 3 semanas essa curva vá subir ainda mais. Então, está mais do que na hora ainda de se manter, quem puder, em isolamento, quem puder não saia de casa, os grupos de risco não saiam de casa. Se precisar resolver alguma coisa, peça um outro familiar. Quem tiver sintomático também, não saia de casa. A gente precisa realmente fazer com que essa curva achate, para não sobrecarregar o sistema de saúde e a gente ter capacidade de atender todo mundo. Além do que o isolamento também, e a gente empurrando essa contaminação um pouquinho mais para frente, a gente ganha tempo, né, para poder vacinas serem testadas, medicações serem testadas também. Doutor, em relação aos outros atendimentos, não é só de corona que a população vem morrendo. Como que está todo esse atendimento? O hospital tem cuidado da população com carinho em relação a essas outras doenças também? Sim, com certeza, né? A gente sabe que realmente não é só o coronavírus que vem, infelizmente, matando pacientes. As outras doenças não pararam de acontecer por causa do coronavírus, né? Então, essa é a nossa preocupação também. Acidentes continuam acontecendo, infartos continuam acontecendo, acidente vascular cerebral continua acontecendo e a gente segue o atendimento normalmente para todos os pacientes que estão com emergências. Eu falo emergências aqui no hospital, nas unidades básicas de saúde, no ESF, os atendimentos continuam sendo feitos, as visitas domiciliares continuam sendo feitas, o pré-natal, que é importantíssimo também, a gente não pode simplesmente parar, continua sendo feito. A gente não pode fazer as reuniões do hiperdia mais, mas esses pacientes continuam sendo assistidos, não está faltando medicações para esses pacientes, suas receitas de uso contínuo, receita controlada, continuam sendo renovadas, então todas as outras coisas a gente continua realizando o atendimento sim. Tudo com muito cuidado, evitando aglomerações, fizemos distanciamento também nas unidades de saúde para o paciente poder sentar um pouco mais distante do outro. Todas as medidas de higiene estão sendo tomadas, mas a gente não pode esquecer que as outras doenças continuam acontecendo e a gente continua prestando atendimento, sim, para essas pessoas. Doutora Ana Cecília Brandão, muito obrigado pela participação no nosso programa, esse tempo destinado, não é? A gente sabe da correria médica do dia a dia aqui do município e mesmo assim está aqui respondendo alguns questionamentos, não é? E dúvidas aí da população. Muito obrigado. Por nada, eu que agradeço e espero que muito em breve a gente possa vencer essa pandemia e que tudo fique bem o mais rápido possível. Obrigada. Enfermeira Jerusa, muito obrigado também pelo tempo destinado à nossa reportagem. E é isso aí, toda uma estrutura montada aqui para atender, se é que vai aparecer algum caso de coronavírus. Nós esperamos que não é aqui no município de Alcinópolis, mas se venha a aparecer, o município está preparado para tratar com carinho desse cidadão. Com certeza, a gente está fazendo o possível, claro que a gente espera que não tem atendimentos, né? Mas a equipe de saúde precisa estar preparada, não só da parte de estrutura, pelo menos a gente está tentando organizar, mas também toda a equipe. Então está sendo feito educação continuada com todos os profissionais da higienização, recepção, os motoristas, porque às vezes não é só a questão de você ter os EPIs, mas também você precisa saber utilizar, precisa saber retirar para que haja uma diminuição de contaminação também entre os profissionais. Eu agradeço a participação. Muito bem, nós conversamos com a enfermeira aqui de Alcinópolis, Jerusa Guzmão, e também com a médica, a doutora Ana Cecília Brandão. Muito obrigado pela participação das duas. Nós voltamos aos estúdios da KF, a TV web mais completa do Mato Grosso do Sul.